Boa tarde. Continuando aquele nosso papo de ontem, né, sobre educação, sobre ensino, só fazendo assim detalhamentos, né, porque o tema geral ontem foi assim, a educação, a não educação, né, o não ensino. Então, nós chegamos à conclusão, nós fizemos um relato, sim, bem sintético, mas nós não aprofundamos a situação. Então, assim, nós temos várias questões, né? Vários fatos. Não vou dar aqui motivação política, não vou fazer nenhuma teoria da conspiração, não vou ser partidário, e a questão é do próprio espírito humano mesmo, por que o ser humano está sofrendo isso, principalmente aqui no Brasil ultimamente. Eu sempre digo que é por causa de falta de educação e falta de conhecimento, falta de leitura, falta de releitura, falta de análise. E acreditar muito nos professores que são partidários. Esse é um problema muito sério, porque aí você fica com escola com um partido, com uma filosofia, corrigindo, uma ideologia. Então, quando isso ocorre, fica muito difícil. Mas vamos lá. Nós temos diversos modos de conseguir ensinar um aluno. Eu fui professor de química durante 20 anos, né? Também de física, de diversos idiomas, de direito, técnica de segurança do trabalho, legislação, no estado de São Paulo, diversos colégios privados, muitos colégios privados, várias escolas, numa faixa de 111 quilômetros, que é o litoral norte de São Paulo, dentro da cidade de São Sebastião, Ubatuba, e São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela, Costa Sul de São Sebastião, que fica a 40 quilômetros aproximadamente, Boiçucanga. Então, assim, eu vi todos os tipos de alunos, né? Todos os tipos de clientela que se diz por aí. E o que nós víamos? Que os professores estavam muito desanimados já naquela época, porque a promoção automática se tornou quase que uma obrigação. Eu via que o único que estava dando aula ali, exigindo redações, leitura, 4 provas, prova oral toda semana. Aí ele chegava para mim e falou assim, mas por que só estudam para a sua matéria? Aí eu disse assim, ó, faço a mesma coisa. Simples, não tem diferença nenhuma. Dei aula também na Escola Superior de Advocacia, lá em Ubatuba. Colegas meus advogados querendo estudar sobre cálculo, sobre execução, sobre recurso, que a minha prática é processual de recurso, eu gosto muito de recurso, na área de processo civil, não de processo de trabalho. Então, assim, nós vimos, assim, o nível baixou tanto. E o que se pregava nesta época? Principalmente já nos idos na virada de 1997 para 1998. Além da promoção automática, o construtivismo. Uma escola padronizada já tinha sido implementada, uma escola padrão que se dizia lá em São Paulo, mas isso foi disseminado por todo o país. Agora, tem gente que vai dizer, isso começou lá. Não, não começou lá. O certo é que ficou proibido você ensinar a escola austríaca e só a escola de Frankfurt. Você tinha um método praticamente de catequese, de Paulo Freire e Piaget. O que consistiria isso? O aluno tem que desenvolver o seu próprio conhecimento, ele tem que, por intuição, por dedução, ele construir o conhecimento, mas o conhecimento já foi construído. O que ele tem que analisar é se ele pode melhorar o que já existe. Você não vai provar, por exemplo, que o átomo não é daquele jeito mais. Passamos da fase de Dalton. Nós já estamos em outra fase. Quer dizer, então agora eu vou construir para o camarada achar que a matéria e o átomo é indivisível, novamente.
Aliás, filosoficamente, átomo quer dizer indivisível. Não foi descoberto até hoje o que é esse indivisível, porque não apresentou essa menor partícula que seja indivisível. Pode ser que uma hora ele fale, existe uma coisa que é indivisível, que é a palavra grega átomo quer dizer, mas não aquele átomo que estava sendo estudado lá no início do século XX e que depois descobriram que era de outra forma. Então, você, para construir um conhecimento, você tem que não tê-lo ainda. Você não tem o conhecimento ainda. Aí vamos construir o conhecimento. O que fizeram? Fizeram o seguinte, olha, você tem que deduzir tudo, você tem que construir seu próprio conhecimento. Não induziram, não passaram o conhecimento. Não tínhamos mais livros. Não tínhamos mais apostilas. Tínhamos muitas apostilas em outros segmentos. Em outros, não. Em outros, você vai lá e consulta, faz as consultas. Aí passou para a internet. Então, construir o conhecimento era construir com fontes não fidedignas, porque nós não tínhamos mais livros para poder. E essa coisa da dedução, do construtivismo, ele é muito perigosa, porque na questão política existe um problema muito sério. Você fica achando que é você que pensa daquele jeito, mas por uma catequese muito bem feita, você vai sendo induzido a achar que você que pensa daquele jeito. Mas, na verdade, isso sim eles induzem, subliminarmente, subrepticiamente. O que eles fazem? Eles vão colocando aquelas mensagens subliminares. Depois falam assim, não foi Marx que disse isso, não foi Locke, Hobbes que disseram isso, não foi Maquiavel que disse isso, e eu que descobri sozinho, porque eu e que estão passando até hoje, são esses ensinamentos, e geralmente com um viés muito negativo. Aquilo que é de matemática, de física, de química, de biologia, dos idiomas, dei aula de vários idiomas, pelos idiomas que eu dei aula, menos o português, que eu não dou aula de português, mas os idiomas que a gente dá aula, o básico, ali tem a etimologia da palavra. Isso daí não é ensinado, as ferramentas principais não são ensinadas. O português, a lógica, a filosofia, a matemática não é ensinada. O que é ensinado é uma história que você vai acreditando que você, como ouviu daquela forma, mas não indutivamente, dedutivamente, faz você deduzir só de um jeito. Só desse jeito que pode ser deduzido. Então, essa dedução, na verdade, é uma catequese muito bem feita. E aí você acha que você que pensa daquele jeito, e não que alguém tenha te falado. Se eu que penso desse jeito, essa é a minha opinião. E a sua opinião, depois você vai confrontar lá com os outros. Todos os seus colegas pensam da mesma coisa. E você está numa nação diferente de todo mundo. Diferente do mundo inteiro, porque o mundo não parou. O mundo não parou. O mundo hoje já passou para outra fase. Nós ainda estamos vivendo os efeitos disso. Dessa questão de você não ter mais o conhecimento transmitido, mas ele distorcido, e você ainda, pela dedução do construtivismo, achar que você que pensa daquela forma. Então, a coisa foi muito bem feita. Começou na escola de Frankfurt. Os austríacos nós não sabemos quem são. Se você perguntar para um filósofo, talvez ele não saiba. Então, nós vivemos essa situação. O ensino e a educação, hoje, realmente, eles estão fora do cardápio. Hoje, que eu digo, os últimos 20 anos, principalmente. Um bom final de semana, novamente, para vocês aí. Já desejei ontem uma boa Semana da Pátria. Vamos continuar curtindo a Semana da Pátria, que faz muito bem para o civismo. Um abraço, tchau.